Bom dia, bom dia! Programa Saúde da Mulher 40 mais. Essa semana a gente está cheio de novidade. Já vai entrando, ficando aqui comigo. Bom dia para o pessoal que está entrando. Vamos convidar as meninas para poder participar aqui com a gente. As nossas meninas, mulheres 40 mais. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, né? Vamos correr aqui pra gente conseguir falar tudo pra vocês que eu me programei pra falar. Acabou que eu tive um previsto aí durante a noite e acabei ficando um pouquinho atrasada. Mas isso é um benefício de quem tá no grupo VIP, porque quem tá no grupo VIP não entra aqui à toa me procurando, dando F5, porque eu aviso lá a hora que eu estou entrando. Então as meninas do grupo VIP conseguem entrar comigo ao vivo. E para você entrar no grupo VIP, você acessa o link da minha bio e pede lá para participar do nosso grupo VIP gratuito de conteúdos gratuitos e exclusivos. E ó, gente, não é porque é a minha equipe não, tá? Mas assim, cada material lindo, maravilhoso que a gente está preparando para vocês e enviando, né? Eu faço a parte técnica e aí a minha equipe faz toda uma parte gráfica, bonita, colorida, que faz aquilo ficar atrativo, de fácil leitura, parte de correção de texto, enfim, tá tudo muito bonito e maravilhoso, tá bom? Mas vamos ao que interessa ao dia de hoje. E hoje a gente vai falar sobre modulação de colesterol, gente. Por que isso é um assunto, assim, altamente relevante? Todos os dias no meu consultório eu atendo paciente com colesterol elevado. E aí, quando a gente para pensar nesse colesterol elevado, quando a gente para pensar nesse colesterol elevado, logo vem todas as preocupações dessa condição, né? Dessa condição. E isso é uma preocupação real, assim, que acomete as minhas pacientes todos os dias no consultório. Então, eu quis trazer aqui para vocês algumas clarezas sobre isso e, no final, para poder balancear esse colesterol, né? Explicar para vocês o que seria essa modulação desse colesterol, porque eu até usei esse termo. Porque nem sempre só o colesterol total, na verdade, na maioria das vezes, ou quase nunca, ou nunca, o colesterol total vai dizer alguma coisa sobre você. A gente precisa de outros parâmetros, a gente precisa de outros exames. Então eu vou falar isso tudo aqui para vocês hoje, tá? Só uma contextualização, uma historinha bem rápida. Mas eu não sei se você é da década de 70, de 80, né? Geralmente é o público para quem eu mais falo aqui. Talvez você vai ter uma mãe, uma tia, enfim, que vai lembrar disso melhor. Mas se você é da área da saúde, você lembra também. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, o colesterol total, a dosagem aceita nos exames era um pouquinho maior, bem maior do que a aceita hoje, né? Então o limite aí variava em torno de 320, 330, não me lembro de cabeça exatamente. E hoje a gente tem uma aceitação aí, né, em torno de 160. Então, por que isso mudou tanto, né? Existem algumas teorias contraditórias de que essa relação colesterol total de aceitação desses parâmetros a nível de laboratório tem muita relação com indústria de medicamento, com uso excessivo de medicamentos. Então, assim, esse não é o foco principal da aula, né? Até porque é um assunto um pouco mais extenso. Mas, por exemplo, a gente tem as estatinas que são muito disseminadas na população. E, assim, é um medicamento muito controverso, gente. Por que ele é controverso? Porque ele causa muito mais efeito colateral do que efeito benéfico. Desde a faculdade de farmácia, quando eu comecei a estudar farmacologia, isso em 2005, né? Há muito tempo atrás, a gente aprende um termo que a gente usa até hoje, né? Que é o risco-benefício do medicamento. E muitas vezes eu lembro do meu professor, né, Tiago de Mello, dá cursos online fantásticos hoje em dia, um professor maravilhoso, fui abençoada com meus professores e o de farmacologia. O risco-benefício. Então, quando o risco do medicamento é maior do que o benefício, é algo que a classe médica, que a classe farmacêutica, quem foi, né, prescrever aquele medicamento ali para o paciente, precisa levar em consideração, tá, gente? E as estatinas são medicamentos que trazem muito malefício, traz perda de memória, traz a questão das dores musculares por conta da coenzima Q10, a enzima que é bloqueada pelas estatinas, né, que é a HMG redutase,
ela também, além do colesterol, ela também produz a coenzima Q10, que é uma substância muito importante, tanto que vocês podem ver aí que as pessoas tomam a coenzima Q10. Até tem uma aqui na mesa do... Ó, tá vendo? Coenzima Q10. Então, as pessoas tomam a coenzima Q10 para gerar energia, porque as nossas mitocôndrias, para produzir ATP nas células, elas precisam de coenzima Q10. E a gente não tá dando conta de produzir, porque a fração muscular do nosso corpo, a nossa porção, né, muscular, nossa porcentagem de tecido magro, é quem mais produz, né? É quem mais tem mitocôndria e que a mitocôndria é que mais tem coenzima Q10. Então, o ser humano não tá dando conta. Então, as pessoas que tomam muita estatina e por períodos prolongados, elas vão ficar com essas dores nesses músculos, né? Mas assim, não tô falando isso, gente, pra você, eu tomo estatina, pelo amor de Deus, não. Mas é porque a gente precisa disseminar informação com embasamento científico importante. Eu nem tava programada para falar isso hoje, mas a gente já começa, né, falando isso. Para que você converse com o seu cardiologista, veja outras possibilidades e veja a real necessidade de você precisar tomar a medicação. É uma das principais aí que é utilizada para para diminuição de colesterol, tá? E aí, gente, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar, quando o médico passa lá para vocês o exame, o nutricionista, quem for pedir o exame para vocês vai passar colesterol total e frações. Porque as frações são de extrema importância, tá? Como eu falei para vocês lá no comecinho, não é que tudo não vai estar relacionado com o colesterol total. Então a gente tem que ver como esse colesterol ele está modulado dentro de você. Então a gente vai pensar em LDL, em HDL. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. A gente vai pensar em triglicerídeo, que tem muita importância com doenças cardiovasculares, tá bom? E essa semana, deixa eu tirar as notificações aqui do meu celular, senão eu apanho. Peraí um pouquinho. Apanho da minha equipe, gente. Fica tudo feio, cheio de notificação. E tá certo, né? Fica mesmo. Essa semana, amanhã, quinta-feira, a gente tem uma live aqui com um cardiologista seríssimo, muito importante, dentro da clínica médica, que é o Dr. Walter Pinho. Eu tô muito ansiosa para conversar com ele sobre como ter um coração mais jovem a partir dos 40 anos. Então, vai ser uma live também relacionada com doença cardiovascular, tá bom? Então, para a gente poder começar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o colesterol. O colesterol é uma molécula lipídica muito importante para o nosso corpo, importante para a saúde neurológica. A gente produz o colesterol, a gente produz uma quantidade altíssima de colesterol. Cada vez mais os estudos vêm mostrando que o colesterol que a gente tem, né, esse total mesmo que a gente calcula no exame, ele não é ingerido pela alimentação diretamente. A gente ingere porque existem alimentos que contêm colesterol, né? Por isso ali aquela dúvida sempre do ovo, né? Tem alguns alimentos chaves que contêm colesterol. Mas esse colesterol do alimento, nem sempre a gente consegue absorver ele todo. E muito pelo contrário, a nossa via de produção do colesterol é quem produz o colesterol. Então ele é muito importante para o nosso cérebro. Ele é muito importante porque ele está presente em todas as membranas da nossa célula. Eu já expliquei aqui mais de uma vez, mas o nosso corpo é assim. O nosso corpo é feito de células. Essas células se juntam, formam os tecidos, esses tecidos se juntam e formam os órgãos, sabe? Então, por exemplo, o coração é um conjunto de tecido que é um conjunto de células. Então, cada célulazinha do nosso corpo, que é invisível a olho nu, ela é formada por uma membrana plasmática, né? Então, a membrana que fecha essa célula, ela tem muito colesterol nessa membrana. A bainha de mielina, né? Então, a capa dos nossos neurônios é formada também com colesterol, né? Além de outras substâncias. Então, a gente tem os nossos hormônios esteroides, a gente tem a produção de hormônios esteroides que são muito importantes para a nossa saúde. Alguns exemplos como a própria progesterona no ciclo feminino, no ciclo menstrual feminino. O homem também tem progesterona. A testosterona também presente em homens, né? A aldosterona. Então, a gente tem vários hormônios esteroides que têm na cascata de produção a importância de conter o colesterol naquele organismo para que ele consiga ser formado. Pessoas com baixo colesterol têm dificuldades, por exemplo, na fertilidade. Certo? Então, tudo no nosso corpo, gente, é interligado. Então, assim, a ideia aqui desse canal, desse perfil, é trazer essa nutrição mais integrativa para vocês, né? Mostrar para vocês que o organismo, ele é um corpo só. Então, não adianta eu trabalhar um órgão, eu tenho que trabalhar meu organismo como um todo.
Ele é precursor de vitamina D3, então a vitamina D3 que a gente faz, né, por exposição ao sol, que a gente faz vitamina D3 por exposição ao sol, por mais que você suplemente, você precisa de colesterol na sua pele para que você faça essa transformação, né? Ele é importante para o nosso sistema imunológico, ele é importante para a produção de sais biliares. Os sais biliares é o nosso detergente, é quem quebra a gordura e o excesso de proteína que a gente ingere. Então, se eu não consigo quebrar essas moléculas, eu acabo atrapalhando o meu intestino, porque vai machucar o meu intestino, já falei isso para vocês em outras oportunidades, e eu também não absorvo os nutrientes importantes que tem ali naquela carne, naquela gordura que eu me alimentei. Então, o colesterol é muito importante para isso também. Muitas outras funções, assim, coloquei aqui o principal só para a gente poder entender que colesterol muitas vezes, ou seja, sempre, ele não é o vilão. Eu preciso ter colesterol e o meu corpo produz colesterol, tá? E aí, como que a alimentação vai influenciar nesse colesterol, né? Se esse colesterol, antigamente falava-se muito, vocês talvez ainda falam, o colesterol bom e o ruim, né? A gente considerava ali o LDL como ruim e o HDL como bom. Como é que funciona, gente? Na verdade, os dois, eles têm a sua função, tá? O LDL, ele é o mensageiro, é ele que carrega os hormônios, carrega as substâncias pelo nosso corpo. Tá? Então ele sai do fígado e vai carregando as substâncias pelo nosso corpo, as substâncias que a gente precisa que ele carregue. O HDL, ele é o faxineiro, ele sai limpando todos aqueles restos e devolve para o meu fígado para ser metabolizado e aí ser transformado em outras substâncias também importantes, como sais biliares, por exemplo. E aí, quando eu tenho um excesso de toxinas no fígado, quando eu tenho excesso de informação no fígado, o que acontece? O LDL, ele fica ocupado ali, ele é fofoqueiro, ele fica ocupado com aquele monte de informação, ele fica ocupado e ele tem que ser produzido numa quantidade muito exagerada. E aí acaba gerando uma disfunção na produção desse LDL. Então ele acaba indo para o sangue e não conseguindo retornar, por exemplo, se oxidando pelo meio do caminho. Então, a grande questão aqui de colesterol, de triglicerídeos, de LDL, HDL, né? É como esse fígado está. Quanto mais esse fígado estiver intoxicado, pior vão ser as suas doses de colesterol, tá? E aí a gente vai falar, né, que não tem exatamente tanto relação com esse colesterol total. Então, se você tem aí seu colesterol 230, 240, mas as suas outras taxas, né, de frações que vou falar aqui para vocês, estiverem tudo bem, talvez você não precise se preocupar com esse colesterol, você deva se preocupar com outra coisa, certo? Então, é isso que eu tô falando para vocês. Vocês têm que entender o todo, tá? Vocês têm que entender o todo. O Dr. Walter Pim, ele fala muito que a gente tem que ser o advogado da nossa saúde, né? E eu sempre falei isso para vocês, buscar a autonomia, porque quem vai passar por todos os médicos, todos os profissionais, pelo nutricionista, fisioterapeuta, o educador físico, falando tudo o que aconteceu com vocês, tudo que acontece com vocês, são vocês mesmos. Então, quem tem que ter um caderninho aí, anotando tudo que vocês tem, quais são as dificuldades e tudo mais, são vocês. Faz sentido? Gente, manda coraçãozinho quem passa por aqui, quem tá gostando dos meus conteúdos, porque se vocês não mandam coraçãozinho, depois vocês demoram a ser notificados quando eu entro aqui ao vivo, tá bom? Lembrando que amanhã eu estarei ao vivo às 8 horas da noite com o Dr. Walter Pim, então eu preciso que vocês espalhem essa notícia, eu preciso que vocês espalhem essa notícia, tá bom? Gente, entra no grupo VIP, porque lá vocês têm informação de primeira mão. Isso aí, manda coraçãozinho. Olha só, pessoal, vamos lá então. Então, a gente tem alguns parâmetros importantes aí que eu quero falar para vocês antes de eu trazer aqui as 3 estratégicas importantes para que vocês tenham uma relação, uma modulação de colesterol total com as frações perfeita no seu corpo. Então, a primeira coisa, vocês vão pegar um papel e a caneta e vão anotar, porque depois eu queria que vocês olhassem no exame de sangue de vocês e me falassem aí se tá tudo bem ou se não tá, tá bom? Lembrando de conversar com o médico de vocês sobre as estatinas, se é mesmo necessário, né? Pensar na questão risco-benefício, tá bom, gente? Quem não sabe, não tá entendendo do que eu tô falando, volta depois e assiste o comecinho da live. Quando terminar, vai ficar gravado, tá? Então, vocês têm que ter
um colesterol total num valor aí considerado bom, né? Mas a gente tem que fazer algumas continhas. Então, a gente tem que ter um LDL baixo, né? Tem que ter um LDL baixo, um HDL mais alto e um triglicerídeo médio. O triglicerídeo, gente, ele tem muita relação com o carboidrato. Ao contrário do que a maioria de vocês pensam, quem vai aumentar o triglicerídeo de vocês? Quem aqui tem triglicerídeo aumentado? Fala aí pra mim, eu. Quem vai aumentar o triglicerídeo de vocês é carboidrato, é farinha branca, óleo refinado também, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de palma, industrializados. Isso vai aumentar o triglicerídeo de vocês, mas principalmente farinha branca, tá? Porque triglicerídeo é açúcar, não é carboidrato, tá bom? Para eu poder formar o triglicerídeo, eu tenho que pensar na quantidade de açúcar que eu como, tá? E o LDL é as frituras em especial. E os óleos refinados, as gorduras trans, né? Industrializados também vai entrar aí por conta das gorduras trans e todo o estresse oxidativo que o excesso de industrializado faz no corpo da gente, tá? Então anotem aí esses valores desses exames, porque depois que acabar aqui, eu não quero que vocês me deixem aqui não, porque eu vou ensinar 3 estratégias para vocês modularem o colesterol de vocês. Mas anotem para depois vocês conferirem no exame de vocês, que vocês sabem que aqui é assim, né? Eu mato a cobra e mostro o pau, é isso, gente? Enfim, eu faço isso, eu mostro pra vocês o que vocês têm que olhar aí na casa de vocês. Então, a gente tem que pensar o quão oxidado tá esse colesterol total. Então, você tem o seu valor total de colesterol, você vai olhar pra mim se a sua PCR foi avaliada, ela tem que estar muito baixa, dentro dos fatores do fator de referência ali mesmo, do valor de referência do laboratório, o mínimo possível. Menos que 1, tá, gente? Fibrinogênio, vocês têm que pedir esse fator de coagulação. Fibrinogênio tem que estar menor do que 300. Estão anotando, gente? Homocisteína tem que estar menor do que 8. Aí a homocisteína, se a sua estiver muito elevada, a gente tem que avaliar, de repente, uma alteração que você tenha genética, mesmo que você não consegue, por exemplo, transformar o metilfolato. E aí pode ser que seja necessário uma prescrição aí de vitaminas, complexo B e metilfolato também, tá bom? Então, PCR baixinho, menor que 1, fibrinogênio menor que 300, homocisteína ideal menor que 8, né? Entre 4 e 8 aí. Ferritina menor que 150 para mulheres. A gente tem que fazer uma relação triglicerídeo e HDL. Essa relação triglicerídeo e HDL, gente, alguma literatura traz menor que 1,7, na prática clínica menor que 2,5, tá muito bom. Então é isso, se o seu triglicerídeo e seu HDL é muito bom, ele vai compensar muitas vezes o seu triglicerídeo, né? E é claro que a gente vai sempre tentando ajustar isso para melhorar, tá, gente? A gente tem que o triglicerídeo tem que estar menor que 80, tá bom? Se o triglicerídeo não tiver menor do que 80, no máximo entre 80 e 100, você precisa correr para o nutricionista, porque é ele que vai te ajudar a baixar esse triglicerídeo. Você tem que mudar a sua alimentação, fazer trocas importantes para que você coma menos farinha branca, tá? E a gente tem uma relação ainda entre a apolipoproteína B e a apolipoproteína A, que são 2 exames fáceis de serem pedidos, que os convênios geralmente cobrem. Se você não fez ainda, você pede para o seu cardiologista, tá? Que tem que ser menor do que 0,8. Então, esses são exames importantes que você deve fazer para você poder entender mesmo se esse seu colesterol total ele tá modulado ou se ele tá oxidado, inflamado. Se ele é um fator de risco para você. Outras coisas que você tem que levar em consideração é se você já tem placa de ateroma, se você tem placa mole, placa dura. Isso aí são outras conversas que você também tem que levar em consideração, tá? Mas que você pode trazer tudo pro seu profissional prescritor, a sua nutricionista vai te ajudar, o seu cardiologista vai te ajudar, porque colesterol oxidado é problema nutricional também, porque você está se alimentando errado, tá bom? O seu educador físico vai te ajudar. Então, todos os profissionais têm que se juntar para ajudar você. E quem é o centro dessa comunicação é você, muitas vezes, né? Hoje em dia as pessoas são corridas, às vezes não conversam uma com as outras. Então, é você que tem que levar essa informação, tá? E aí, né, por fim, vocês sabem que essa live é sempre rapidinha, né, gente? Para que vocês não percam o tempo de vocês e saiam daqui com muita informação.
Então, não é por fim, porque eu ainda vou fazer uma técnica com vocês no final, que eu quero que vocês se comprometam aqui comigo a mudar algumas coisas para poder conseguir chegar nessas estratégias, se vocês não estão conseguindo fazer isso na rotina de vocês, tá? Então, primeira estratégia, gente, vai gerar em torno da alimentação. E é o primeiro pilar do meu método, alimente-se. Você precisa se alimentar. Você precisa comer comida de verdade. Você precisa comer mais comida de verdade do que porcaria. A porcaria não vai te alimentar, vai gerar fome oculta, vai oxidar o seu colesterol, vai aumentar a sua resistência insulínica, vai te dar uma síndrome metabólica e aí você piscou e você amanheceu com doenças, tá? Crônicas não transmissíveis. Então isso aí é o que a gente tem visto o dia inteiro na nossa prática e eu cansei de me calar, preciso falar isso para mais pessoas, preciso que isso chegue em mais pessoas de forma mais prática, tá bom? Então, no alimentos a gente vai pensar na dieta do Mediterrâneo para colesterol oxidado. A gente vai pensar, vocês pesquisem aí, dê uma googada, tá, gente? Depois a gente vai fazer uma live sobre dieta do Mediterrâneo, mas por enquanto vocês dão uma pesquisada e já vão melhorando aí, né? Reduzindo a carne vermelha, não precisa zerar a carne vermelha. Não gosto de carne vermelha nem frango à noite, então reduzir ao máximo carne vermelha e frango à noite, no máximo um ovinho, tá bom? Então você vai reduzir isso. Até 3 ovos ao dia não tem problema você colocar, dependendo, né? Você não vai colocar todos os dias 3 ovos, mas se um dia você for ficar sem carne, por exemplo, for consumir 2 ovos no almoço e um no jantar, não é isso que vai aumentar o seu colesterol, gente, porque você tá tirando uma coisa e colocando outra, tá bom? O que a gente não pode é ir acrescentando indiscriminadamente, tá bom? Deu pra entender, gente? Presta atenção no que eu tô falando, vocês não saírem falando abobrinha por aí, tá bom? E aí eu queria passar para vocês um suco, né? Um suco modulador de colesterol, tá? Anotem aí também, que é importante. Façam isso por 30 dias, gente, em jejum. Tomem esse suco em jejum, que eu já expliquei para vocês, que é quando o nosso corpo tá, né? Ele tá detoxificado, tá limpinho, nosso intestino tá liso, ele vai absorver melhor, vai cicatrizar o que tem que cicatrizar, né? A couve cicatriza, vai absorver, vai gerar ali nutriente para você, né? Então, uma folha de couve, pensando no magnésio, na fibra, né, no folato, tudo que vai modular esse colesterol. O suco de meio limão para alcalinizar aí todo esse processo. Então, você vai colocar um suco de meio limão e meia maçã, gente. Eu quis trazer aqui um suquinho fácil para que vocês consigam colocar na prática de vocês. Pode congelar só a couve, pode congelar o complexo e botar o limãozinho ali na hora. Como ficar mais fácil para vocês, tá? Eu já falei em outras lives, eu tenho congelado a folha de couve inteira, assim, uma do ladinho da outra. Depois eu vou mostrar nos meus stories. Eu acho que eu não tenho hoje no freezer. Mas eu já até mostrei nos meus stories outras vezes, mas eu tenho feito isso direto. Eu congelo a folha de couve uma do ladinho da outra naquele saco de congelamento transparente. A folha sai inteirinha, gente. É impressionante. E aí, o suco de meio limão, meia maçã, diariamente em jejum, com mais 250 ml de água. Isso vai ajudar muito a modular você, a modular o seu colesterol, tá bom, gente? Outra coisa são os chás, né? Colocar ao longo do seu dia, reduzir café e colocar chá. Então, já tomou meu café, minha xícara de café de manhã? No meio da manhã vai ser um chá, no meio da tarde vai ser um chá. Chá de dente de leão, chá de alcachofra, vai ajudar a modular seu colesterol. O chá de boldo, porque vai limpar o seu fígado, tudo que detoxifica, como eu falei pra vocês, o fígado, ele tem que estar bom, né? Escrevam aí, eu amo meu fígado. Se seu fígado estiver bom, você consegue modular esse colesterol. Por quê? Porque a LDL que ele produzir vai ser uma LDL boa, saudável, não vai ser uma LDL, doidinha, que vai pro sangue, esquece de voltar, não consegue limpar, porque ela fica com muita informação, tá bom? Então, dentro da alimentação, alimente-se, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, gente, segundo pilar do meu método, suplemente-se. A gente tem suplementos importantes para a saúde cardiovascular que vocês não podem deixar de usar, gente. Então, tem que ver como que tá essa vitamina D, tem que pensar na coenzima Q10 e na derribose. A derribose é um açúcar, então mesmo quem tem resistência insulínica pode usar. Por quê? Porque a derribose, ela não é de fácil absorção, ela vai gerar energia rápida. Então eu gosto muito da derribose da coenzima Q10 para quem usa estatina, por exemplo, né? Você tem que usar. O ácido alfa-lipoico modula colesterol, né, gente? A L-carnitina,
O magnésio, então, ó, vitamina D e magnésio, tem aula de vitamina D e magnésio, foi uma das primeiras que eu me predispus a fazer aqui, porque eu acho que são realmente dois nutrientes muito importantes, uma vitamina e um mineral, mais importante para conhecimento da população geral, porque a carência é gigantesca, a necessidade é gigantesca e pouca gente ainda tem essa informação, né? Então, há algumas aulas atrás aí, magnésio acho que foi a segunda ou a terceira, e depois logo em seguida a vitamina D. Então assim, tá lá, tá aqui no meu feed, aproveita que essas aulas estão aqui ainda no feed, vai lá e assiste, tá bom, gente? Para vocês poderem entender aí como é que tá essa relação em vocês. Então, suplemente-se. Então a gente tem, repetindo, vitamina D, magnésio, coenzima Q10, D-ribose, ácido alfa-lipoico, L-carnitina. São os principais aí. O resveratrol entraria também, mas o resveratrol às vezes não é nem o risco-benefício como a estatina, mas o custo-benefício a gente fica meio assim porque ele às vezes é um pouquinho puxado, mas se você tem condição, também é um suplemento que a gente consegue ajudar aí. E a terceira estratégia entra no monitoramento, gente. Monitoramento aqui a gente vai pensar principalmente em gerenciar o estresse. Gerenciar o estresse é uma coisa que vai ajudar na sua saúde cardiovascular, principalmente se você não tá com seu colesterol total e as suas frações aí moduladas ainda. Então, tudo que for gerenciar seu estresse, uma prática de atividade física, a questão do sono é muito importante aqui, o hormônio melatonina, né, a produção desse hormônio da serotonina. A questão da hidratação, então se você está bebendo 35 ml de água vezes a sua quantidade de quilo de peso por dia, uma média aí de 2 a 3 litros de água, se você não quiser fazer essa conta, vai te ajudar muito a gerenciar esse estresse, vai te ajudar a transportar em você aí os nutrientes. A gente tem que pensar que muitas vezes quem tem problemas com as frações de colesterol também tem resistência insulínica. Isso aí é um fator de risco, gente, tanto que a gente tem hoje, né, a doença conhecida como síndrome metabólica, que é um fator aí muito importante para doenças crônicas não transmissíveis mesmo. Por quê? Porque você junta aí, gente, a fome com a vontade de comer. Então, por exemplo, uma hemoglobina glicada, ela é um grande problema para a saúde. A gente tem que ter uma hemoglobina glicada no exame laboratorial baixa também. Por quê? Raciocina, gente. O que é hemoglobina? Hemoglobina é a célula que carrega o oxigênio pelo seu corpo, que chega lá no seu neurônio, chega lá no pontinho do seu dedo, chega lá, né, quando a gente falou de libido, lá nos seus órgãos genitais. Para eu poder chegar esse oxigênio no meu organismo, eu preciso que meu sangue esteja limpo, esteja, fluido. Então, por isso que eu preciso de água. Se eu tenho uma hemoglobina cheia de glicose, pesada, ela não consegue carregar, ela não consegue ir até esses lugares, ela não transporta mais oxigênio. Você fica fadigado, cansado. E isso também tem relação com a alimentação e com tudo isso que a gente falou aqui, tá? Então é importante. Então, 3 estratégias: alimente-se, suplemente-se e monitore-se. Eu tenho falado muito sobre isso com vocês. Passei os sucos e os chás detox aqui para vocês, né? Pensando em saúde de fígado, saúde de... Por que fígado? Porque o fígado produz lá, né? LDL, HDL. Então, ele precisa estar limpo. Eu expliquei isso para vocês. E aí, por fim, eu queria que você pegasse aí um papel e uma caneta e falasse para mim, você desse uma nota aí, né? Sua alimentação, dá uma nota para sua alimentação hoje, de 1 a 10. 1, se você tá insatisfeito. Nossa, pelo que Maluma falou, minha alimentação tá horrível. 1. Ou 10, não, eu tô me alimentando super bem, é isso aí mesmo que eu faço, trabalho a dieta do Mediterrâneo, diminuo carne, né? 10. Aí você vai dar outra nota agora para sua suplementação. Poxa, eu tomo esses suplementos, que legal. O médico que eu tô indo tá passando isso também, então tô bem monitorada e tal, bababá. Dá uma nota. O 3, monitoramento. Poxa, tô dormindo bem, né? Tô fazendo atividade física, tô gerenciando meu estresse, tá tudo tranquilo, minha espiritualidade tá ok, tá tudo muito bom? 10. Tá tudo péssimo? 1. Deu a nota? Olha aí, visualiza agora essa nota, gente, que vocês deram. E aí vocês vão definir 3 tarefas práticas para que vocês consigam executar, né? O que vocês querem mudar nos próximos dias, né? A gente pode colocar um prazo aí de 1 semana a 30 dias. Então, é marcar um novo médico? É trocar de médico? Tá tudo bem trocar de médico, gente. Se você não tá satisfeito, é isso aí mesmo, tá?
É começar uma atividade física? É mudar alguma coisa na alimentação? É comprar os ingredientes do suco? É melhorar essa hidratação? O que você pode fazer para melhorar, gente? Não adianta ficar aqui me escutando, vocês têm que colocar em prática as coisas que vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Então, assim, na suplementação, eu esqueci de falar do ômega 3, é importante também, tá, gente? Eu vou falar de novo a suplementação aqui, pode ser que alguém, né, esteja ouvindo agora, então ainda dá tempo. Então, vitamina D e magnésio, a coenzima Q10 e a D-ribose, o ômega 3, a gente não pode esquecer, né, por conta da relação ômega 3 e ômega 6. A L-carnitina eu gosto também. Pensar na saúde aí intestinal antes de suplementar a L-carnitina, né? Claro que vocês vão fazer isso com a ajuda de um profissional, só para vocês terem uma noção. E o ácido alfa-lipoico. Esses aí já ajudariam bastante a questão da saúde cardiovascular, tá bom, gente? Pessoal, muita informação, muito corrido. Pedi para vocês anotarem aí algumas coisas importantes. Eu acho que, assim, para quem prestou atenção, para quem anotou, para quem vai levar a sério, é assim, um pontapé mais do que inicial, suficiente para que você comece a olhar para essa saúde cardiovascular sua de uma maneira diferenciada. E aí, queria dar um recadinho aqui, que amanhã, às 20 horas, estarei ao vivo com o Dr. Walter Pim, que é cardiologista integrativo, que fala essa mesma língua aqui que a gente, e vai trazer pra gente muita novidade. Ele traz muito embasamento científico, do jeitinho que a gente coloca aqui mesmo, mas ele vai dar um show aqui comigo amanhã de como ter o coração jovem a partir dos 40 anos. Então, quem quiser assistir, vem comigo, compartilha, chama o pessoal, entra no grupo VIP para vocês não perderem as aulas aqui ao vivo. Tá bom, gente? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.